E aí, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre por que o sonho da casa própria se tornou uma fase difícil para a classe média brasileira. Vamos entender como a financiarização dos imóveis, ou seja, quando a casa deixa de ser um lar e vira investimento, criou um abismo entre o preço e o poder de compra das famílias. Eu vou te mostrar, com exemplos reais, como esse fenômeno transformou o modo de viver, financiar e até de sonhar com a casa própria no Brasil. Roda a vinheta! Antes de começarmos o vídeo, gostaria de pedir um favor para vocês. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, recomendem o vídeo para os amigos se gostarem do que virem. E dê uma força para o canal no início de sua vida, ok? Comecei a minha carreira profissional trabalhando no Extinto Pomirindos, no setor de crédito rural. E naquela época comecei a ver cenas que se repetiam o tempo todo. Um colega resolvia ficar noivo e logo começava a procurar um apartamento para comprar. Enquanto encontrava o que o casal queria, dava o carro de entrada e financiava o resto em condições excelentes, com juros baixos, prazo longo, tudo muito acessível. Eu presenciei essa cena várias vezes. Era como se o nosso salário tivesse mais força, mais poder de compra. Parecia que o trabalho rendia mais, e o sonho da casa própria era algo possível para qualquer pessoa da classe média. Naquela época, o Brasil vivia um período de inflação muito alta e um sistema financeiro fortemente controlado pelo governo. Existiam linhas de crédito subsidiadas, oferecidas pelo SFH, o Sistema Financeiro de Habitação, e pelo BNH, o Banco Nacional de Habitação, criados nos anos 60 e extinto em meados dos anos 80. Esses programas usavam recursos do FGTS e da poupança para facilitar o acesso à casa própria. Os financiamentos tinham juros controlados e as condições eram muito mais favoráveis do que as de hoje. Na prática, o crédito habitacional era visto como uma política social importante e o trabalhador sentia que o salário rendia, que era possível conquistar o imóvel com esforço e planejamento. Mesmo com a economia instável, havia uma sensação real de poder de compra e de esperança no futuro. Hoje eu vejo casais da mesma idade, com diploma, trabalho fixo e, mesmo assim, sem chance de comprar um imóvel decente. O que aconteceu? Por que o mesmo sonho ficou tão distante? A resposta começa com uma mudança simples. A casa deixou de ser um lar e virou um investimento. O imóvel passou a ser tratado como uma aplicação financeira. Gente e fundos compram apartamentos não para morar, mas para guardar dinheiro. Enquanto o dinheiro mora dentro, as pessoas ficam de fora. Isso criou um efeito em cadeia. Os imóveis valorizados ficam parados, vazios, esperando o preço subir. E quem precisa de um teto é empurrado cada vez mais para longe, para bairros sem estrutura, sem transporte, sem segurança. E para quem tenta financiar, a conta é cruel. Uma família com renda de R$ 8.000 só pode gastar uns R$ 2.400 na parcela, 30%. Isso dá para financiar um imóvel pequeno, longe do centro. Há 25 anos atrás, com o mesmo esforço, dava para comprar o dobro de espaço e ainda mobiliar. Mas a financiarização não é o único problema. O custo de construir disparou. Material, imposto, licença. A renda não acompanhou. Os juros subiram, o crédito ficou caro. E o poder de compra da classe média derreteu. As cidades cresceram desordenadas. Terrenos centrais viraram luxo. E os novos bairros populares nasceram longe do emprego e do transporte. O resultado? Milhares de famílias gastando metade do dia para ir e voltar do trabalho. E metade do salário para ter aonde morar. Para piorar, o poder público deixou de tratar moradia como um direito. A função social da casa, ser abrigo, segurança, um ponto de partida, ficou em segundo plano.
Hoje, a lógica é do lucro. O lar virou mercadoria. E quem compra para viver compete com quem compra para lucrar. Isso tem um preço muito alto. Quando o lar fica fora do alcance, o futuro perde o chão. O que era para ser o começo de uma vida, como aquele colega que trocou o carro pela casa lá atrás, virou um sonho que se afasta a cada ano das pessoas. Mas o que mudou? Porque o mesmo esforço que antes bastava para comprar um lar, hoje não é suficiente nem para a entrada. Tudo começou quando o imóvel deixou de ser visto como um bem de família e passou a ser tratado como investimento. Lá nos anos 2000, o mercado imobiliário passou a ser dominado por fundos de investimento, bancos e grandes incorporadoras. A casa deixou de ser um espaço para viver e virou um produto financeiro. Em vez de comprar para morar, muita gente passou a comprar para guardar dinheiro ou para esperar o preço subir. Quando o imóvel parado passa a valer mais do que o imóvel habitado, a lógica se inverte. O mercado deixa de construir para pessoas e começa a construir para o capital. E uma dessas peças centrais desse novo jogo foram os fundos de investimentos imobiliários, os famosos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários funcionam assim: eles reúnem o dinheiro de vários investidores para aplicar em imóveis ou em títulos ligados ao mercado imobiliário. Ou seja, em vez de comprar diretamente um apartamento para morar, a pessoa compra cotas de um fundo que é dono de vários imóveis. Esses fundos começaram pequenos, mas cresceram rápido. Hoje são negociados na Bolsa, na B3, e oferecem liquidez. Ou seja, o investidor pode entrar e sair com facilidade, como se o imóvel fosse uma ação. Essa liquidez trouxe muito dinheiro para o mercado, inclusive de quem nunca pensou em morar nesses imóveis. E aí que o jogo muda. O imóvel, que antes era uma casa, vira um número na tela de um investidor. Quando o imóvel parado passa a valer mais do que o imóvel habitado, o mercado deixa de construir para as pessoas e começa a construir para o capital. Os fundos de investimentos se tornaram símbolo de financiarização. Eles transformaram o lar em ativo e, com isso, os preços subiram, enquanto o poder de compra da classe média ficou para trás. E o resultado é fácil de ver. Os imóveis nas áreas centrais encareceram demais, os aluguéis subiram. E quem precisa de um teto foi empurrado cada vez mais para longe. É o ciclo da exclusão. Quem tem o imóvel acumula mais. Quem não tem, corre atrás de um sonho que se afasta todo mês. E para piorar, o custo de construir também explodiu. Material, imposto, licença, tudo subiu muito. A renda, essa ficou parada. E com os juros altos, o crédito ficou fora do alcance da maioria. É um efeito em cadeia. O imóvel encarece, o financiamento pesa. E o sonho da casa própria se torna quase impossível. Hoje, o lar, que antes era símbolo de conquista da família, virou mercadoria. E quem compra para viver, compete com quem compra para lucrar. É aí que o sonho da casa própria começa a se desmanchar. Depois de tudo isso, a gente percebe que o sonho da casa própria mudou de significado. Lá atrás, ele era um símbolo de estabilidade, de esforço e de conquista. Era o ponto de partida para uma vida em família. Um espaço para crescer, criar os filhos e envelhecer com dignidade. Hoje, esse sonho virou um desafio. A classe média se esforça cada vez mais e conquista cada vez menos. Mas não é o fim da linha. O mundo muda e a gente precisa aprender a jogar com as novas regras. Quem entende como o mercado funciona, quem planeja, pesquisa e tem paciência, ainda consegue construir seu patrimônio, tijolo por tijolo. Pode demorar mais, pode ser diferente, mas é possível. Só que o maior inimigo do sonho hoje não é o preço, é a falta de visão de longo prazo. Muita gente desiste cedo demais, ou busca atalhos que não levam a lugar nenhum.
O segredo continua o mesmo de sempre: educação financeira, constância e propósito. Porque riqueza não se mede só enquanto você tem, mas em como você constrói e preserva o que tem. E o primeiro passo é entender o que está acontecendo. A financiarização, os juros, o crédito, o custo da construção, tudo isso faz parte do jogo. Mas saber jogar é o que separa quem reclama de quem conquista. Eu vivi uma época em que comprar um imóvel era mais simples. Hoje é mais difícil, sim. Mas também é verdade que nunca tivemos tanta informação, tanto acesso a tantas oportunidades para planejar melhor. Se a casa própria parece distante, talvez o caminho seja começar menor, com disciplina e visão de longo prazo. Porque patrimônio se constrói com o tempo, com decisões certas e com propósito. Mais do que tijolo e cimento, patrimônio é o que você deixa para a sua história. E é sobre isso que o canal Patrimônio para o Futuro fala, sobre construir o que realmente importa, para você, para a sua família e para quem vem depois. Se esse vídeo te ajudou a enxergar o tema com outros olhos, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que também está nessa jornada. Aqui a gente fala de construção de patrimônio de verdade, com base, com história e com propósito. E lembre-se sempre, antes de tomar qualquer decisão financeira ou jurídica, consulte um advogado ou um profissional especializado. Cada caso tem sua particularidade e a boa orientação faz toda a diferença no resultado. Eu sou o Felipe Augusto e um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.